A alma, ela não é parte de Deus no homem, mas ela é um dom de Deus. Por que que a alma não é parte de Deus no homem? Porque a alma ela é pecadora. A alma passou a ser pecadora, ela se corrompeu. Lá no Éden, não cabe na mesma prateleira, na mesma frase, Deus e pecado. Então não podemos dizer que a alma do homem é parte de Deus nele, mas é dom de Deus. É diferente. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Hoje, a lição que iremos estudar é a lição de número 5, que tem como título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Estamos diante de mais uma lição de suma importância para nós. Como eu sempre digo, a nossa intenção aqui não é ler tópico por tópico, mas é fazer uma análise do tema, na intenção de ajudar aos alunos a entenderem melhor a lição e principalmente aos professores no preparo da sua aula. Então, eu espero que essa aula, mais uma vez, venha te ajudar e venha te abençoar. Hoje vai ser um vídeo curto, por motivos técnicos, não estou podendo fazer uma aula muito longa, vai ser bem curto mesmo, mas eu espero poder ajudar. Venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer, que você curta, compartilhe, comente e vamos a mais uma aula. Como eu disse, meus irmãos, hoje iremos estudar a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. A verdade prática diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28, depois Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, e depois Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, versículo 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A introdução da lição diz assim: na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Meus irmãos, de acordo com Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem ele é composto por duas substâncias: a substância material, que é o seu corpo, e a substância imaterial, que é a sua alma. Olha o que diz esse texto. Gênesis 2,
versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alguns irmãos entendem que a composição do homem ela é dicotômica, aonde a alma e o espírito são as mesmas coisas, logo formando, né, a parte imaterial do homem, enquanto o corpo é a parte material. Mas olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que diz também Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Obviamente que a alma e o espírito, elas são indivisíveis. Quando o autor bíblico diz isso aqui, é apenas de uma forma metafórica para nos mostrar a profundidade que a palavra atinge, aonde ela é capaz de chegar. Mas esses dois textos que eu acabei de ler nos dá uma intenção de que alma e espírito são coisas diferentes. Mas aqueles que entendem que alma e espírito é a mesma coisa, eu também entendo. Embora não concorde com essa opinião, mas entendo o ponto de vista de quem pensa diferente nesse sentido. Por quê? Porque a Bíblia, ela não dá muita clareza em relação a isso. Principalmente no Antigo Testamento, aonde não se tinha de uma forma clara essa separação de alma e espírito. A gente vai ver isso mais no Novo Testamento, sobretudo aqui em Tessalonicenses, né, nas cartas de Paulo. Olhem o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Agora veja o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vejamos, irmãos, vimos aqui dois textos, um de Eclesiastes 12, versículo 7, e esse agora de Apocalipse 6, 9, que ambos estão retratando da parte imaterial do homem. Um texto, quando se refere a essa parte imaterial, fala espírito, e um outro texto fala alma. Então, reparem os irmãos que quando a Bíblia ela vai se referir a essa parte imaterial do homem, nem sempre ela faz essa separação. Por exemplo, esse texto de Eclesiastes, para nós que entendemos essa composição como uma tricotomia, o espírito ali que se volta para Deus, a gente entende que é a alma também. Mas por isso, por que eu li esse texto aqui? Para dizer que os irmãos que entendem que é uma dicotomia, eu também entendo o ponto de vista dos irmãos, porque são assuntos que a gente não pode ser taxativo. É lógico que eu tenho a minha posição, que eu já falei aqui, por conta dos textos de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, mas entendo o ponto de vista de quem acha que é uma dicotomia, porque a mesma Bíblia que mostra
que são coisas diferentes, também às vezes fala um, fala o outro. Agora, o mais importante disso tudo é que, independente que seja a mesma coisa ou coisas diferentes, o mais importante é que entendemos que tanto o espírito, tanto a alma, elas são as partes imaterial do homem. E, além disso, elas são inseparáveis. Elas não se separam. A alma do homem, ela também pode ser chamada de espírito vivente. E um ponto importante para nós observarmos aqui é que a alma, ela não é parte de Deus no homem, mas ela é um dom de Deus. Por que que a alma não é parte de Deus no homem? Eu já disse isso em aulas passadas. Porque a alma ela é pecadora. A alma passou a ser pecadora, ela se corrompeu lá no Éden por conta do pecado. E Deus ele é santo. Não cabe na mesma prateleira, na mesma frase, Deus e pecado. Então, a alma do homem, ela peca. Inclusive, a alma pecadora, ela se utiliza do corpo, da matéria, para poder pecar. Então, Deus ele é santo. Então, não podemos dizer que a alma do homem é parte de Deus nele, mas é dom de Deus. É diferente. A origem da primeira alma criada por Deus foi no Éden, Adão. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o fez alma vivente. E por conta do pecado, a alma passou a ser corrompida. E é importante nós observarmos aqui também que esse fôlego de vida aqui é o espírito de vida que o homem recebeu. Embora nós não estejamos estudando essa semana sobre o espírito, mas é importante fazer essa observação. O espírito, esse fôlego de vida dado por Deus ao homem, é o que dota o homem de raciocínio, de intelecto. Então, a alma, ela dá vida ao corpo e o espírito dá intelecto à alma. Ela dá consciência, raciocínio à alma. Então, é por conta do espírito que o homem ele tem a capacidade de conhecer a Deus, reconhecer que tem um Criador, se voltar para Ele. Mas voltando a falar da alma, que é o que nós estamos estudando essa semana, a alma é a vida do corpo. É o que Paulo chamava de homem interior. A alma é o que nós somos. É o nosso eu de verdade. A alma, ela não só dá vida ao corpo, e é o nosso eu de verdade, como a alma também representa a vida. E também é na alma que está a sede das nossas emoções. Tanto que quando a alma e o corpo eles se separam, o corpo ele é apenas um grupo de partículas materiais em estado de decomposição, porque é a alma quem dá vida ao corpo. A sede das emoções de um ser humano está onde? Na alma. E a alma, ela habita em toda parte do corpo humano. Não é à toa que a própria Bíblia se utiliza de coração, rim, entranhas, para se referir ao quê? À alma, aquilo que vem de dentro, aquilo que é de mais profundo. Vamos analisar aqui alguns textos, a começar com Salmos 16, verso 7. Olha o que diz. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Vejamos um outro texto, também Salmos, de número 73, verso 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins.
Olha um outro texto também. Isaías, capítulo 16, versículo 11. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. Esses textos que eu usei aqui, tem outros, lógico, são textos que explicam bem o que nós estamos falando aqui. De forma metafórica, é usado coração, entranhas, rins, para se referir o quê? Aquilo de mais íntimo do ser humano, que é a sua alma. Então, linguagens que os autores bíblicos usavam quando queria se referir à alma, porque justamente é na alma que está quem nós somos de verdade. Tanto que quando alguém quer falar algo bem profundo, costuma dizer com toda a minha alma, isso para mostrar sinceridade, verdade, algo de mais íntimo, mais profundo. Então é comum a gente ver de forma metafórica coração, rim, entranhas, se referindo à alma na Bíblia. O coração, por exemplo, ele é o centro das emoções do homem. Na verdade, é a alma, né? Mas na figura do coração, podemos dizer assim, não do órgão, né? Mas se referindo à alma. O coração do homem, quando a gente analisa, né? A gente vê a importância que ele tem para o corpo humano. É um órgão de suma importância, justamente pela função que ele exerce no nosso corpo. O coração, ele é o responsável de bombear o sangue através do quê? Do seu movimento. E qual é o movimento que o coração faz para bombear o sangue? É as suas batidas, não é isso? Ou seja, a cada batida que o coração dá, é vida que ele está gerando. Então, quando a gente analisa a importância desse órgão para o ser humano, a gente consegue compreender o porquê que o coração é usado de forma metafórica para falar da alma. Porque assim como o coração, com a sua batida, ele dá vida ao ser humano, bombeia o sangue, faz o sangue circular, a alma é o que dá vida ao ser humano, é o que dá vida ao corpo, é o que dá sentimento ao corpo, é o que dá personalidade ao corpo. Então, a nossa alma, né, representada metaforicamente pelo coração, né, é o centro das nossas emoções, do desejo, é o centro da nossa vontade, da alegria, do juízo. Olha o que diz o Salmos de número 105, versículo 3. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Coração aqui é a alma. O coração também, a alma, é o centro da vida emocional, de todos os graus de emoção, de prazer do ser humano. Olha o que diz Isaías 65, versículo 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre. Ou seja, é o centro da vida emocional do ser humano. O coração também, a alma, ele é o centro da vida moral, aonde se encontra também o amor de Deus. Olha o que diz Salmos 73, verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Além disso, é a sede do orgulho do homem. Olha o que diz Ezequiel 28, versículo 2 e versículo 5. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha o versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentastes o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder.
Então, meus irmãos, a alma também é a sede do orgulho do ser humano. E quando nós falamos da alma e do sangue, sangue na Bíblia aponta também para a vida, assim como a alma. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Porque a alma da carne está no sangue. Então, a alma na Bíblia também ela é representada pelo sangue. Um outro ponto também importante a observar. Os animais também não têm alma? Tem. De acordo com Gênesis 1, versículo 20, os animais ali são chamados de almas viventes. Mas por quê? Porque alma é vida, princípio da vida. Um animal, ele também é um ser vivo, então ele também tem alma. Mas qual é a diferença da alma de um ser humano para um animal? É que a alma de um animal tem prazo de validade. Como assim? O mesmo prazo de validade que o corpo dele. Quando um animal morre, a sua alma morre junto. A alma do ser humano não. A alma do ser humano, ela não morre. A alma ela é eterna. O que morre é o corpo, é a matéria. Então, o homem e um animal, eles são semelhantes nesse sentido, que ambos morrem. Ambos vão ter os seus corpos indo para o pó. Mas no caso da alma, a alma do animal morre junto com ele. Agora, a alma do ser humano não. Como a gente leu e viu ainda agora, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Além disso, tem uma outra questão também. A alma do ser humano, ela é dotada de intelecto por conta do espírito, o fôlego de vida que Deus deu ao homem. Olha o que diz Jó, capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Ou seja, a alma do homem, ela é dotada de inteligência, de raciocínio, por conta do espírito, do fôlego de vida que o homem recebeu. E é esse fôlego de vida que diferencia o homem dos animais. Os animais, eles são irracionais, eles não pensam. Já o homem, ele pensa. É uma verdade, como eu disse no início, que alma e espírito, sobretudo no Antigo Testamento, elas se confundem como se estivessem falando da mesma coisa. Então, a alma do homem, ela é uma alma pensante e a do animal não. Justamente por isso, porque o homem recebeu esse espírito, esse fôlego de vida que dota ele de raciocínio. É por conta disso que o homem ele tem capacidade de se voltar para Deus, de entender que Deus existe, que há um Criador. Um animal não. Então também tem essa diferença. À luz de Eclesiastes 3, versículo 20 e 21, a gente consegue compreender que a matéria, tanto do homem, do ser homem aqui que eu estou dizendo, meus irmãos, é seres humanos, né? Tanto o corpo do ser humano como de um animal vai voltar para o pó, vai passar pela morte física. Só que no caso da alma, a alma de um animal morre junto com o corpo. No caso do ser humano, não. A alma ela é eterna, a alma e o espírito. Então, podemos dizer que a alma dá vida ao corpo e o espírito dá intelecto a essa alma, dá consciência a essa alma. Então, também os homens se diferem dos animais por isso. Mesmo porque é por conta do intelecto, é por conta dessa racionalidade, desse senso de moralidade que faz o homem ser a imagem de Deus.
e um animal não foi feito à imagem de Deus, mas o homem sim. Então é importante isso ficar bem estabelecido. Um outro ponto para finalizar aqui é em relação à questão à alma e à sua consciência após a morte física do corpo. Precisamos estar atentos, porque tem surgido movimentos aí, movimentos ateístas, né? Materialistas, que têm negado a existência de uma alma consciente após a morte. E negar que a alma continua consciente após a morte é um erro teológico muito grande. Jesus já combateu isso no tempo dele. Lá em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, com aquela passagem lá do rico e o Lázaro, Jesus refuta esse tipo de pensamento. A gente vê que tanto Lázaro, tanto o rico que estavam no Hades ali, eles estavam conscientes. O texto é bem claro, irmãos. Bem claro. E existe um outro texto também, muito claro, que se encontra em Marcos, capítulo 9, do versículo 42 ao 44. Olha o que diz. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse lugar que o fogo nunca se apaga é o inferno, irmão. É aonde aqueles que não foram salvos vão passar sua eternidade no inferno. E onde o seu bicho não morre. Esse seu bicho não morre aqui tem a ver com memória, intelecto, ou seja, raciocínio. Quem for lançado no inferno vai estar lá de forma consciente, vai lembrar da vida aqui e não vai dar mais tempo de consertar, de voltar atrás. Vai lembrar de tudo e vai estar em sofrimento eterno por toda a eternidade, consciente, sabendo por que está lá. Então, existe um movimento aí ateísta, materialista, né, que tem negado essa verdade bíblica. É uma verdade bíblica. E quando nós negamos isso, nós cometemos heresia. Então, precisamos ficar atento a esses movimentos que têm crescido, para que nós, através da palavra de Deus, venhamos conseguir refutar e defender a nossa fé. Então, após a morte, a alma do homem que não morre, como eu acabei de falar, a do animal morre. Quando o animal morre, o corpo físico do animal morre, a alma dele morre junto. A alma do homem não. A alma do homem continua ali atrelada ao espírito que está dando todo o intelecto, todo o raciocínio a ele, toda a consciência, porque o espírito tem a ver com isso, com consciência. Um animal não tem consciência, o ser humano tem, por conta do espírito que Deus deu ao homem. Então, vai estar ali em plena consciência. Após a morte, sim. Então é importante estarmos atentos a isso. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, longe de mim esgotar qualquer assunto, limitado que sou, mas espero ter conseguido ajudar. Mais uma vez, venho lhe pedir, se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer, curta, compartilhe, comente e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.